Evangelho do Dia com o Padre Rodrigo César Siqueiroli. Terça-feira, 2 de agosto, 18ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência ao Evangelho de ontem, depois de Jesus ter saciado as multidões, os discípulos entraram no barco e seguiram à frente para outra margem. Essa introdução do Evangelho de hoje é a chave para o seu entendimento. Encontramos aqui uma ordem, um imperativo. Jesus manda os discípulos entrarem no barco. Algumas traduções trazem a palavra obriga. Depois que eles aprendem a grande lição da partilha e da solidariedade para solucionar o problema da miséria e do sofrimento humano, eles têm a obrigação de assumir essa missão se querem de fato ser discípulos de Jesus e promover o reino dos céus. Como já vimos, entrar no barco significa assumir a causa de Jesus, assumir sua missão, estar com Ele, não se abater diante das dificuldades. Há uma frase popular para expressar quando as pessoas estão numa mesma situação, dizendo: "Estamos todos no mesmo barco." Estar no barco de Jesus significa enfrentar com Ele os desafios, comungar com Ele. Embora os discípulos não tivessem muita clareza, obedecem a Jesus e entram no barco. Quando entramos no barco de Jesus, isto é, quer dizer, quando dizemos que nós somos cristãos, mas não temos tanta clareza da convicção dessa missão, nós fraquejamos diante das dificuldades. Foi o que aconteceu com os discípulos. No meio da travessia, durante a madrugada, o mar se agitava e ameaçava afundar o barco. Eles se desesperam, ficam com medo, apavorados. O pavor dos discípulos revela a falta de fé e a falta de convicção na presença de Jesus. Embora tivessem assumido a missão,
na hora da dificuldade sentiram-se abandonados. A mesma coisa acontece conosco. Quantos são os que participam da comunidade? Quantos são os que vão à missa, comungam? Mas quando surge uma dificuldade na vida, se desesperam. Alguns chegam até se afastar da comunidade, muda de religião, se revolta contra Deus, como fizeram os discípulos do Evangelho de hoje, quando se sentiram abandonados. Nesse Evangelho, Jesus vai ao encontro deles caminhando sobre as águas. Caminhar sobre as águas do mar significa que Jesus é superior a qualquer tempestade, a qualquer problema, e quem nele confia, quem tem fé, não tem por que temer. Mas os discípulos não tinham fé suficiente. O próprio Jesus repreendeu Pedro, chamando homem fraco na fé. Essa repreensão serve também para nós, quando duvidamos dele e fraquejamos. Talvez seja essa fé e essa certeza que esteja faltando para nós não desanimarmos os momentos de dificuldade. Nossa vida de cristão, de comunidade, é uma constante travessia. Há períodos de calmaria, mas há também momentos de tempestade. Como que nós estamos enfrentando tudo isso? É importante refletir sobre esses outros questionamentos que os textos suscitam para nós firmarmos na fé e na esperança, e assim chegarmos juntos à terra prometida ou à outra margem que Jesus nos apresenta. Uma feliz terça-feira a todos vocês, que Deus vos abençoe, paz e bem.